Fala aí, galerinha do oitavo ano. Tudo bem, galera? Tudo beleza? Estamos começando hoje, né, galera? A nossa sétima videoaula da playlist do oitavo ano. E hoje, galera, nós vamos continuar aí o assunto de triângulos, só que dessa vez nós estaremos entrando em um assunto muito importante, que é o de semelhança de triângulos, tá bom? E assim, galera, como a minha aula é a melhor do YouTube, já vai deixando aí aquele like, que com certeza você vai gostar do que nós estudaremos hoje, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo, tá bom? Galera, o que é semelhança de triângulos? Gente, semelhança de triângulo, né, ocorre quando você compara, tá, dois triângulos. Então, aqui nós teremos uma comparação. Você vai ter aí dois triângulos, portanto. E aí, você vai estar comparando eles, beleza? Então, você vai utilizar a semelhança de triângulos, você vai verificar se dois triângulos são semelhantes quando você percebe que você está comparando eles. Então, deixa eu colocar aqui, olha. Semelhança de triângulos, você terá uma comparação. Comparação entre os triângulos. Show de bola, galera? Tranquilo? Então você está aí, ó, comparando os triângulos. Show? Cadu, o que esses triângulos precisam apresentar para que eles sejam semelhantes? Então, veja que essa comparação, ela irá seguir umas regras, tá? E, cara, você não pode fugir das regras. Tem que ser seguidas, você vai ter que seguir essas regras na ponta do lápis, na risca mesmo, tá bom? Então, olha só, galera. Olhei os meus triângulos. O que eu vou observar? Primeiro, você vai observar se os três ângulos, tá, são iguais. Mas calma aí, Cadu. Os ângulos da comparação, tá, galera? Você vai comparar ali o ângulo 1 da figura 1 com o ângulo 1 da figura 2. Esses ângulos são iguais? Show! Você vai comparar o ângulo 2 da figura 1 com o ângulo 2 da figura 2. Você vai comparar o ângulo 3 da figura 1 com o ângulo 3 da figura 2. Se nessa comparação de ângulos todos eles forem iguais, então você já tem aí, olha, o primeiro ok, tá bom? Então você já tem o primeiro ok para que essas figuras sejam semelhantes. Show? E além disso, o que você vai ter que verificar também? Se esses lados, todos eles são proporcionais. Por exemplo, se o lado 1 vale 2 e o... Tipo, vamos dar uma olhada aqui. Eu ia fazer uma comparação, mas acho que vai bugar um pouco. Então, vamos descer aqui um pouquinho para a gente ver. Acho que vai ficar um pouquinho melhor acerca dessa proporcionalidade. Quando eu falo proporcionalidade, a gente vai ter que verificar o seguinte, tá, galera? Por exemplo, olha, esse lado aqui, x, né, ele vale 3. Esse lado aqui, y, ele vale 4. E esse lado aqui, z, ele vale
vamos botar aqui 5, tá? Aí eu fui olhar esse meu triângulozinho menor, verifiquei que o meu x vale 1,5. Verifiquei que o meu z vale 2,5. E verifiquei que esse y vale 2. Perceba, galera, que comparando os lados correspondentes, olha só, o x desse cara com o x do outro, o que aconteceu? Esse x aqui é 2 vezes maior que esse do menor. Perceba que esse y do grandão, ele é 2 vezes maior que este y do menor. Perceba, galera, que esse z do maior, ele é o quê? 2 vezes maior que o z do pequeno. Então, perceba que há uma proporcionalidade. Que proporcionalidade é essa? O triângulo maior, é 2 vezes o tamanho do pequeno. Então, isso daqui, olha, é uma proporcionalidade. Então, você vai ter que verificar isso. Se o lado de um triângulo é 2 vezes, é 3 vezes, é 4 vezes, é 5 vezes maior que o do outro triângulo, tá bom? E aqui, galera, olha só, perceba também o seguinte, nessa nossa figura aqui, nós temos o seguinte, olha, a comparação dos ângulos. Olha, perceba que o ângulo A do grandão é igual ao ângulo A do pequeno. Perceba que o ângulo B do grandão é igual ao ângulo B do pequeno. Perceba que o ângulo C do grandão é igual ao ângulo C do pequeno. Então, essa comparação tem que ser levada na ponta do lápis, seguindo as regras. E aí é o seguinte, galera, se isso acontece, tá? Se os 3 ângulos congruentes, tá? Se você tem 3 ângulos congruentes e você tem 3 lados correspondentes proporcionais, então esses 2 triângulos eles são semelhantes. E aí, se esses triângulos são semelhantes, você vai ter a seguinte relação, a relação aqui de baixo. Olha só. Deixa eu marcar ela aqui para você. Aqui a nossa relação. É uma razão, tá? E aí, galera, você vai poder fazer isso, olha. Que é o quê? O lado do triângulo dividido pelo lado correspondente do outro. Isso é igual ao lado do outro triângulo dividido pelo lado do segundo. Quer ver isso daqui matematicamente? Perceba, olha só, o seguinte. Quanto é que vale o x desse triângulo grandão? Ele vale 3. Quanto é que vale o x do pequeno? 1,5. Quanto é que vale o y, galera? O y, ele vale 4. E o do pequeno? 2. O z
o z do grandão vale 5 e o do pequeno 2,5. Perceba, galera, que se eu fizer 3 dividido para 1,5, isso dá 2 e resta 0. Se eu fizer 4 dividido por 2, isto vai dar 2 e resta 0. Se eu fizer 5 dividido por 2,5, eu terei o quê? 2 e resto 0. Perceba que os resultados são iguais. E aí, galera, dessa razão, eu consigo encontrar quem? A proporcionalidade, a constante. Quantas vezes ele é maior ou quantas vezes ele é menor que o outro triângulo, tá bom? Então, por exemplo, se isso daqui desse 0,8, então eu sei que o triângulo que nós colocamos aqui, ele é o quê? 0,8 do tamanho do outro, tá bom? Essa constante, então, ela me ajuda a identificar o quê? Quantas vezes ele é maior ou quantas vezes ele é menor que o outro triângulo. Show de bola? Tranquilo? Então, só recapitulando. Cadu, quando os meus triângulos são semelhantes? Quando os ângulos deles, os ângulos correspondentes, tá? São iguais. E quando os três lados correspondentes são proporcionais. Se isso acontece, você tem essa razão aqui embaixo, tá certo? Onde você pode utilizar para encontrar a constante de proporcionalidade. Essa constante, ela te diz quantas vezes a minha figura é maior ou quantas vezes a minha figura é menor. Beleza? Vamos aqui, galera, para o exemplo aqui abaixo. Olha só. O exemplo daqui de baixo é o seguinte. Antes disso, deixa só eu tirar aqui para a gente ter mais espaço para a gente fazer o nosso exercício, tá bom? Olha só, galera. Nós temos aqui o exemplo. Diga se os triângulos abaixo são semelhantes. Então, primeira coisa, sempre você tem que identificar o valor dos ângulos. Se os ângulos correspondentes são iguais, tá bom? Então, olha só. Esse ângulo aqui, qual é o correspondente dele lá do outro lado? O triângulo está na mesma posição? Galera, se o triângulo estiver em posição diferente, você tenta colocar os triângulos na mesma posição, tá bom? Porque se você colocar eles na mesma posição, vai ficar mais fácil para você verificar tanto os ângulos como os lados correspondentes, tá bom? Nesse caso, eles estão aqui na mesma posição. Então, coloque na mesma posição. Beleza? Show. Agora vamos comparar. Esse ângulo aqui é igual a este. Então, por enquanto, está correspondendo. Esse ângulo aqui de cima, galera, é igual ao ângulo lá de cima do outro. E este ângulo aqui de baixo é igual ao ângulo aqui de baixo do outro. Então, ele apresenta o quê? 3 ângulos correspondentes. Apresenta 3 ângulos correspondentes
correspondentes iguais. Então, os três ângulos correspondentes são iguais. Beleza. A primeira regra já foi. Vamos ver a segunda, galera. Olha só. Esse lado aqui, olha, vale 4. O seu correspondente vale 2. Esse lado aqui vale 6. O seu correspondente vale 3. Esse lado aqui, olha, vale 8 e o seu correspondente vale 4. Perceba, galera, que aqui esses lados eles são proporcionais. Os lados são proporcionais. Beleza. Agora, né? Então, seguiu as duas regras. E nesse caso, esses dois triângulos são semelhantes. Aqui, galera, nós conseguiríamos também encontrar a constante de proporcionalidade. Como essa figura ela como essas duas figuras são semelhantes, você pode utilizar aquela relação, que seria o quê? 4 dividido por 2 é igual a 6 dividido por 3, que é igual a 8 dividido por 4. E nesse caso, nós temos aqui um valor de 2. Esse valor indica o seguinte, que esse triângulo aqui, que a gente vai chamar de triângulo 1, ele diz o seguinte, então, o triângulo é 2 vezes maior que o triângulo 2. Beleza? Tranquilo? Então, galera, essa é a primeira aula, tá? De semelhança de triângulos. Teremos mais uma, beleza? Onde eu irei aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema, mas isso irá ficar para uma próxima aula, beleza? Se você gostou, galera, dessa videoaula, deixa aí o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar a melhor videoaula do YouTube, tá certo? Então, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau, fui! So anytime you stop me, you want your